Santa Cruz do Sul possui 122 mil habitantes. Com este número, poderia ter até 19 vereadores. Hoje, o município conta com 17 representantes para fiscalizar o Poder Executivo, representar a comunidade e criar projetos de leis. A presidente da Câmara de Vereadores, Solange Finger, explica como são criados os projetos de lei do Legislativo. O vereador não pode dar despesa para o município, então ele é um pouco limitado em questão de projetos. O vereador faz mais indicações, então o vereador pode indicar que seja feito um quebra-mola numa certa rua, ele não pode fazer um projeto desse quebra-mola. Ele faz a indicação, sugerindo que existe muito tráfego naquela rua, então ele sugere que ele seja feito um quebra-mola. Por isso que existem muitas indicações. Essas indicações, na realidade, elas seriam mini-projetos. E muitas vezes o governo, o executivo, olha e nos manda de volta em forma de projetos as indicações dos vereadores. Retornam e então os vereadores votam aquele projeto e ele se transforma em lei. Um projeto, quando entra, ele tem que ser analisado, ele tem que ser visto se ele está dentro da legalidade, se ele não podia ter sido diferente. Ele tem que ser todo, ele tem que ser estudado. Muitas vezes o vereador tem que ir lá realmente ver a necessidade daquele projeto. Às vezes um projeto que vai à votação, ele leva assim 4, 5 reuniões semanais até então o vereador ter uma segurança para poder votá-lo. Questionada sobre a participação popular no Legislativo, Solange garante que os santacruzenses estão participando mais das sessões, desde o início deste mandato. O povo tem voz, sim, dentro da Câmara de Vereadores, só que existem regras e maneiras de se manifestar. Eles querem falar ali na tribuna. Quando podem falar? Quando o interesse é coletivo num bem maior para a comunidade, IPTU, por exemplo. Então tem as audiências públicas, que a audiência pública já é noticiada na imprensa toda local, a pessoa pode vir aqui na Câmara, se inscreve, já tem os períodos antes que ela pode vir se inscrever, no dia da audiência pública vem aqui e fala. Neste ano, a Prefeitura encaminhou 215 projetos para votação na Câmara. Já os parlamentares criaram 42. Dos 257 projetos colocados em votação, 220 foram aprovados, 3 rejeitados e 2 foram retirados do plenário. O vereador que mais apresentou projetos no primeiro semestre de 2015 foi Gerson Trevisan, do PSDB, com 5. 4 foram aprovados. Segundo ele, projetos que prometem beneficiar os moradores. Então eu sempre tento fazer assim um esforço, um pensamento naquilo que a gente pode encaminhar, que a gente pode fazer com que a nossa cidade seja melhor. Então eu me preocupo muito com isso na minha função de vereador, tanto que tu podes ver aqui, eu até peguei um resumo das minhas atividades, Então os projetos de lei, a gente teve um projeto de decreto, um projeto de resolução, 23 emendas às leis, então mesmo que as leis venham do Executivo, eu tenho assim uma característica muito grande de acompanhar os projetos a miúde e emendar para melhorar, nunca para prejudicar, Com um orçamento de 10 milhões de reais por ano, a Câmara de Vereadores por mês gasta em média de 600 mil reais. Cada vereador recebe um salário de 8 mil reais e pode ter até 2 assessores. Para acompanhar as decisões na Câmara, um grupo de amigos criou um movimento chamado João da Silva. Uma das representantes do grupo garante que o principal objetivo é aumentar a conscientização popular para tentar mudar a política no cenário local. A gente até queria que mais representantes da comunidade se juntassem a nós, Porque toda segunda-feira a gente acompanha as sessões da Câmara, E, que nem eu disse, o primeiro pilar é a fiscalização, O nosso logo, o Movimento João da Silva, é cidadão fiscal, tá? O segundo é a conscientização política, porque muita gente diz, eu não gosto de política, eu não gosto daquilo, mas as contas chegam nas nossas casas e não tem como tu não se envolver politicamente. Então não adianta ficar reclamando fora se tu não está agindo localmente. Conscientização política e fiscalização. O empresário Jorge Buron, também integrante do movimento, conta que o grupo luta por algumas mudanças na Casa do Povo, como ter o direito de falar na tribuna e a redução de salário dos vereadores. Acho que as duas são essenciais, tá? Primeiro é que a Casa do Povo não tem direito à voz do povo. Então nós estamos solicitando desde o início do ano a tribuna popular.
que é um espaço democrático que existe como lei nacional, em todas as câmaras dos vereadores deveria de ter. Em Santa Cruz do Sul, infelizmente, nós não temos em uso essa tribuna popular. E uma segunda demanda, não menos importante, principalmente no momento de crise a qual nós estamos vivenciando, é a redução de subsídios. Nós achamos injustificável um vereador ganhar R$ 7.857, ter 2 assessores ao custo de R$ 5.200 cada um, para trabalhar 3 horas por semana. Primeiro, que vereador não é trabalho, vereador é uma função representativa do povo. Então, em primeiro lugar, não deveria ter salário, deveria ter um repasse de subsídios ou ajuda de custo, não mais do que isso. Nós também fomos às ruas de Santa Cruz do Sul para saber a opinião das pessoas quanto ao número de vereadores. É bastante, isso não existe. No máximo tinha que ser pelo menos 8, 9 no máximo, né? Porque, como eu disse, para aquela vez reduzir para 11, aí aumentaram o salário 100%, aí quer dizer que ficou pior do que o que estava ainda. Não precisaria tantos, né? Porque para essa população que tem, acho que podia ser bem menos, né? Quanto mais vereadores, né, mais complicado fica. Então, com menos, fica mais fácil de resolver certos problemas, né? Acho muito, porque primeiro pela quantidade de eleitores, habitantes, moradores em Santa Cruz. E em segundo lugar, pela função que cada vereador tem lá dentro. A maioria deles estão focados nas plantações de fumo. Ou seja, você teria 10 vereadores, por exemplo, trabalhando para o mesmo foco, numa única cidade.